Aleluia. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Graça e paz. Deus é bom e extremamente bom. Amém? Então, quero render graças ao Senhor por esse momento, declarar esse momento consagrado ao Senhor e fluir debaixo da unção de Deus. Amém? Então, quero agradecer ao Senhor por, apesar de ser, muitas vezes a gente quer olhar para poucos inscritos, mas não, sabe, querido, não importa. O importante é Deus, se ele alcançar uma ou duas pessoas com a palavra, por meio de um aplicativo, isso está bom. Sabe por quê? Porque essas pessoas que recebem a palavra, que aprendem, elas divulgam para outros, sabe? E é assim que Deus trabalha, amém? Então, Deus é muito bom. Nós vamos compartilhar uma palavra hoje, amém? Que está lá em João, capítulo 3, versículo 16, algo muito conhecido, mas tem coisas muito legais para a gente aprender, tem coisas poderosas, querido, que a gente aprende, que nos edifica, amém? João 3,16 diz o seguinte, que porque Deus foi Deus, viu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que, propósito, todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então é importante a gente prestar atenção em cada verbo para a gente ler. Ele diz o Filho único. Então, querido, só era Jesus. Filho único, Filho original era só Jesus. Agora, quando ele veio na missão recebida pelo Pai, nós, por meio dele, nos tornamos filhos do Deus vivo. Filhos de Deus. Bem? Então, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, filho legítimo é só aquele que se torna por meio de Cristo, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre sua vida, se rendendo ao seu governo. Amém? Que deu. Ele amou o mundo. Sabe por quê, querido? Porque na queda e na traição de Adão, o mundo ele foi infectado com o pecado, ele foi infectado com a doença, ele foi infectado com a morte, com a escassez, ele foi infectado com tudo isso. Aí Jesus recebe uma missão do Pai para vir salvar a humanidade, tirar a humanidade de debaixo desse domínio do sistema do mundo. Bem, lá em 1 João 5,19 a gente vê algo poderoso, poderoso isso, que diz o seguinte: estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa palavra jaz
diz estar. E como é que o mundo está? O mundo inteiro está. Ele está embaixo de uma influência maligna, diabólica. Ele está debaixo, ou deitado ou morto, debaixo de uma influência maligna. É assim que o mundo está. É assim que o mundo sempre esteve e está. Jesus veio buscar e salvar o que era seu. Porque depois da queda de Adão, o homem ele foi separado de Deus. E aí o Senhor vem para novamente trazer de volta o homem para Deus. Por isso que hoje, por meio de Cristo, nós nos relacionamos com o Pai. Por meio da sua palavra, por meio da oração, uma intimidade, uma vida íntima com o Senhor. E nós precisamos viver cientes disso. Estamos cientes de que somos de Deus. E se a gente tem ciência disso, que nós somos de Deus, não temos nada que temer, querido. Nós estamos guardados no Senhor. Amém? Voltando lá para João 3,16, ele fala o mundo, né? Aí, vivíamos embaixo desse sistema maligno e diabólico. Aí, Gálatas 3,13 diz assim, que foi Cristo quem nos redimiu. Foi Cristo quem nos resgatou da maldição da lei. É isso que a gente acabou de ver. O mundo, o sistema maligno que manipula o mundo, a maldição da lei, a doença, a fome, a escassez, morte. A Bíblia diz que foi Cristo quem nos redimiu, quem nos resgatou da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Olha só o que Jesus, a missão de Jesus, o que ele veio fazer na terra. Ele veio dar a sua vida por mim e por você e por toda a humanidade. Jesus, ele não morreu pelos crentes. Jesus morreu pela humanidade, pelos homens. Embora alguns desprezem isso, mas isso não deixa de ser verdade. Embora alguns não acreditem, diga que não creem, isso não deixa de ser verdade. Jamais, querido. Jamais. Então, ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu o nosso lugar, ele nos substituiu, porque a Bíblia está dizendo aqui, está nos ensinando que ele assumiu o nosso lugar. Mas a boa notícia é que Jesus, ele morreu, mas a boa notícia é que ele não permanece na morte, ele ressurgiu, ele ressuscitou e está à destra do Pai, e a Bíblia diz que ele intercede por nós. Amém? Glória a Deus. Outro texto diz, e deu, é importante, querido, a gente quando meditar na palavra, a gente prestar atenção em cada verbo que a gente lê. Diz que de tal maneira que deu, ele deu, querido, ele deu, ele não negociou. Entendeu? Ele deu sem pedir nada em troca, ele não negociou, ele não barganhou. Faça isso para receber isso, faça isso
para ter isso. Isso é a religião, querido, que prega, que fala para as pessoas, para você tem que fazer assim. Não, querido, você precisa conhecer o Evangelho de Cristo e receber o que Ele já fez por você. A religião, ela mostra o que você tem que fazer. Jesus, Ele mostra o que já fez por você. Por isso que é importante, extremamente importante, conhecermos o Evangelho e principalmente vivenciarmos o Evangelho. Amém? Ele deu, né? E isso aponta, querido, para bondade, para generosidade. Deus é bom, querido. Deus é generoso. Ele deu a sua preciosidade, o que Ele tinha de mais precioso, o seu único filho, para ter de volta vários outros filhos, querido. Ele deu, Ele não vendeu, Ele não negociou, Ele não barganhou. É diferente do que os homens têm feito hoje. Eles têm negociado o Evangelho, eles têm barganhado, eles têm vendido o Evangelho. Eles têm, querido, adulterado a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que cada um dá conta de si mesmo diante do Senhor. Precisamos cuidar de nossa vida, querido. Precisamos, Pai, ter zelo com o Evangelho de Cristo, com a palavra do Senhor. Precisamos não somente ler, mas estudar e aplicar na nossa vida, querido. Precisamos disso. Ele deu. Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele diz que, porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos, aponta para o passado, andávamos no pecado, aponta para o passado, porque a Bíblia diz que agora, querido, nós somos novas criaturas em Cristo. Então precisamos, querido, não resgatar os velhos costumes, os velhos hábitos, precisamos desprezar isso para viver uma vida melhor em Cristo. Consciente, querido, do governo dele sobre nossa vida, o governo dele sobre nossa família, o governo dele sobre nossa casa, querido. Esquece governo humano, esquece governo terreno, querido. O teu governo é o governo do céu, o teu governo é o governo de Deus. Se apegue a isso. Aleluia. Quando ainda andávamos, agora como fomos justificados por seu sangue, as nossas obras, boas obras, não nos justificam em nada. Somos justificados pelo sangue de Jesus. Aos olhos de Deus, em Cristo, nós somos justos, justificados pelo sangue de Jesus. A Bíblia está ensinando isso. Saia de debaixo de manipulação. Aleluia. 1 João 4:9. 1 João 4:9. 4:9. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus. Aleluia. Como foi que o amor de Deus se manifestou? Ele enviou o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Ele enviou. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo
para vivermos por intermédio dele. Ei, precisamos representar o nosso Cristo na terra. Aleluia. Aí o outro verbo é crer. Crer. Aí ele diz o seguinte, ó. João 3,16 de novo. Ele é. Aí. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Por isso que aprendemos que Jesus não morreu por crentes. Jesus morreu pela humanidade. Jesus morreu por todos os homens. Todo aquele que nele crê. E a palavra crer significa tomar por verdadeiro. Precisamos ouvir, ler, meditar, estudar a palavra e tomar por verdadeiro dentro do nosso coração e passarmos a vivenciar isso. Tomar por verdadeiro, acreditar, confiar. Que confiar é obedecer de boa vontade. Confiar é obedecer de boa vontade, querido. E aí a gente prova que ama o Senhor dessa forma, obedecendo de boa vontade, querido. A religião vai impor para você. A religião, os dogmas humanos, as doutrinas dos homens vai querer pressionar, como tem feito, pressionado. Então, muitos filhos de Deus não vivem a verdadeira liberdade em Cristo. Faz as coisas obrigatoriamente, carregando peso, carga sobre si. Então, sabe, só o conhecimento da palavra é capaz de nos livrar de coisas desse tipo e muitas outras coisas. Amém? Para que para que não pereça, para que não acabar, não findar tudo, para que não morra aos poucos, porque perecer é morrer aos poucos, sofrer danos, sofrer perdas, prejuízos, sabe, não desfrutar da vida que tem, da vida plena, da vida abundante, de uma comunhão, de uma relação pessoal com o Senhor, querido. E muitas vezes por causa de ensinamentos errados. Pegam textos fora de contexto e criam uma falsa doutrina. Mentiras. Precisamos prestar atenção. Quem nós estamos ouvindo e o que nós estamos ouvindo. Sabe, precisamos prestar atenção nas distrações. Distrações, querido. Sabe, Sansão? Sansão, Deus criou ele com um propósito. O propósito de Deus para Sansão é Sansão libertar um povo. Sansão, por causa das distrações, Sansão deu fim ao seu ministério. O inimigo de Sansão, em primeiro grau, não era Dalila. Dalila era apenas a distração que distraiu ele do propósito de Deus. Querido, dê atenção ao que Deus diz. Olhe, como diz Hebreus capítulo 12,
olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Despreze as afrontas. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, querido. Sabe, eu sei, eu acredito que existem muitos irmãos em Cristo. Sabe, eu tenho orado por esse povo, por esses irmãos amados. E são irmãos, querido, que, sabe, não sei, por um motivo ou outro, eles não se reúnem mais dentro do ponto de pregação. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você continua, querido, sendo filho. O que diz quem você é a palavra, não é uma placa. O fato de você não estar se reunindo mais num ponto de pregação, querido, olha só, não tira de você a responsabilidade de continuar vivendo como um filho de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. O que causa sua queda, sua ruína, não é o fato de você estar ou não dentro de quatro paredes. Sabe, querido, mas é a negligência e o desprezo com a palavra de Deus. Não abra mão da palavra. Já que você, assim, não se reúne mais dentro de quatro paredes, num ponto de pregação, querido, meu irmão, não abra mão da palavra. Não abra mão da palavra. Continue, leia, estude, querido, medite. Sabe, o que tem de gente, querido, dentro de quatro paredes ou fora, esperando Deus trazer um avivamento, sabe? Eles ainda não entenderam, querido, que existe um avivamento pessoal e que o avivamento coletivo, querido, ele se manifesta por meio de um avivamento pessoal. Tem que ter, querido. Tem que ter. Porque fé é um posicionamento. Eu me posiciono. Eu não abro mão da palavra. Eu não abro mão de Cristo. Ah, está desviado. Não, querido, está não. Desviado está aquele que abandona e negligencia a palavra. Não abra mão da palavra. Amém? Então, que Deus, querido, continue guardando sua vida, te abençoe ricamente, querido. Eu, em nome do Senhor Jesus, eu oro ao Senhor pelo refrigério do céu sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu lar. Onde quer que você vá, esteja guardado no Senhor. Amém? Então, Deus é bom e o diabo não presta. Amém, querido? Glória a Deus.